Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele, sou do coletivo Ideia Preta e nós estamos dando início ao nosso mini curso antirracista e antes de mais nada quero desejar a todos boas-vindas e ótimos estudos. Quero iniciar esse vídeo com uma frase extraída do livro Que é Lugar de Fala, que diz o seguinte: o falar não se restringe apenas ao ato de emitir palavras, mas o de poder existir. Dentro dessa fala, extraída do livro, que nós vamos estudar, nesse primeiro encontro, que seria essa obra aqui da Djamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala, Vamos falar um pouquinho desse livro. Esse livro ele foi lançado no final de 2017 pela filósofa Djamila. Esse livro também faz parte de uma coleção, chama Feminismos Plurais, certo? Esse livro tem uma contextualização histórica muito interessante, muito importante para a luta feminista, E com certeza é de uma riqueza assim imensurável. Bom, pessoal, é o seguinte, falando em lugar de fala, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o lugar de fala não diz respeito a quem pode, a quem não pode falar, quem deve e quem não deve falar. Porque todos nós temos o nosso lugar de fala, todos nós temos o nosso espaço de fala. E quando nós falamos em lugar de fala, nós estamos falando em espaço social, Nós não estamos falando no indivíduo em si, em um indivíduo em si. Nós estamos falando de um sistema, nós estamos falando de estrutura. Dentro desse livro, a Djamila Ribeiro, ela aponta as mulheres como sendo o outro do outro, Ela dialoga com uma obra, com uma fala de Grada Quilomba e também, faz uma menção a Simone de Beauvoir, que estudou em seu livro Segundo Sexo, a mulher sendo o outro, E Grada Quilomba diz que a mulher negra, ela é o outro do outro. Por quê? Por não ser branca e nem ser homem. E dessa forma ela fica em um risco maior de subalternização, um risco maior de marginalização, portanto sofre ainda mais com as desigualdades raciais, E desta forma, o lugar de fala ele vem para contribuir para que outras vozes possam falar e garantir o acesso às políticas públicas dessas mulheres. Vamos então lembrar de que quando nós falamos em espaço social, nós estamos falando, de uma estrutura que vem sendo fortalecida, por outras vozes que não são as vozes daqueles que foram subalternizados. Nós sabemos que o conhecer, o saber, o conhecimento, a ciência, ela foi ditada, foi dita, foi falada, foi escrita por pessoas brancas, E desta forma, com essas vozes que ecoam, outras vozes são silenciadas. E dentro desse contexto, Djamila Ribeiro, ela fala muito sobre a questão do privilégio social estar linkado ao privilégio epistêmico. O que seria esse privilégio epistêmico? Esse privilégio epistêmico ele tem a ver com o privilégio do conhecimento. Como eu disse, a ciência ela foi escrita, foi dita por pessoa branca. E desta forma se constrói a hierarquização de saberes, Como que se dá essa hierarquização de saberes? Enquanto as pessoas brancas, elas têm voz, elas ditam, o que foi e o que não foi, o que é, o que não é, Como foi a história, como se dá a história, existe aqueles que são silenciados, que não podem dizer por si, que não podem falar por si, Existe uma voz que precisa ser ouvida, E nesse caso não é o que acontece. Pensamos lugar de fala como refutação, como refutar a hierarquização de saberes. Então nós devemos evitar, evitar a questão essencialista de dizer, de ditar quem deve e quem não deve falar, porque não é essa a essência da coisa, O lugar de fala não é isso. Todos nós podemos lutar a partir do lugar em que nós estamos, a partir do espaço em que nós estamos.
né? Eu como mulher negra, né? Como mulher e como negra, eu posso falar do meu espaço, né? E lutar pelas lutas LGBTs, por exemplo. Eu como mulher e como negra, eu posso falar sobre outras questões também, mas a partir do meu espaço, né? Do meu lugar de fala. Assim como o homem, ele pode falar sobre o feminismo, sim, ele pode falar, mas a partir do lugar em que ele está inserido. Ele não pode falar por mim como se tivesse tido a mesma experiência que eu tive, ou que eu tenho. Ele tem que falar a partir do lugar em que ele está, a partir do lugar, da posição social em que ele se encontra. Essa é a importância para nós podermos dialogar sobre as questões raciais e outras questões também e mudar essa estrutura, né, heteronormativo, né, a questão da supremacia branca, de só a pessoa branca poder produzir conhecimento, produzir saber, quando se tem outras vozes que também precisam, né, ecoar, precisam ser expostas, precisam ser ouvidas. La